Olá, bem-vindo amigo, bem-vinda amiga a mais um vídeo do meu canal. E o tema que eu escolhi para hoje é determinismo. Primeira coisa que eu fiz foi no dicionário do Google para ver o que está definido esta palavra. Então eu imprimi aqui para ficar mais fácil, para eu ler para você, para a gente iniciar esse nosso bate-papo. Determinismo: princípio segundo o qual todos os fenômenos da natureza estão ligados entre si por rígidas relações de causalidade e leis universais que excluem o acaso e a indeterminação, de tal forma que uma inteligência capaz de conhecer o estado presente do universo necessariamente estaria apta também a prever o futuro e reconstruir o passado. Tem mais uma definição. Princípio segundo o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetido a leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela natureza. E o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva. O que mais chama a atenção dessa definição aqui de determinismo são duas coisas. A primeira, não tem como alterar o futuro. Você no presente, você não tem como alterar o futuro. Ele já está pré-determinado pelos elementos que já estão formando a causa presente. Outra coisa, o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão. Ou seja, não adianta você achar que você tem liberdade para promover novos efeitos, uma causa com novos efeitos, causas sucessivas e novos efeitos sucessivos, novas colheitas sucessivas, que você não tem. Isso se aplica à nossa vida, que é o que interessa, a vida contemporânea, se aplica à nossa vida. Isso não vai de encontro, quando você fala em liberdade, ser livre, vai de encontro ao quê? Aquilo que todas as religiões apregoam, que seria o quê? O livre-arbítrio, a liberdade de escolha, a liberdade do plantio. Então vamos ver agora no dicionário o que é o livre-arbítrio. Eu fiz a mesma coisa, imprimir. Vamos lá. Possibilidade de decidir, escolher em função da vontade própria, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Não tem substância que determina a causa e o seu efeito. Você tem a possibilidade a cada momento gerar novas causas e novos efeitos. Uma coisa que chama atenção nessa definição, qual é? Isenta de qualquer causa determinante, ou seja, qualquer causa que determine o resultado. Então você, o que quer dizer aqui? Que você, eu, nós somos donos do nosso futuro, do nosso destino. Então vamos analisar. Se a gente for acreditar que o ser humano, tudo está pré-determinado, existem alguns segmentos que preconizam isso. O que seria o ser humano? Uma alma fragmentada. Por quê? Porque essa alma só teria um subconsciente, que é uma mente subjetiva, e o inconsciente, que é um banco de memórias transpessoais, como se fosse um arquivo morto. Não serve para nada. Para alimentar de experiência, de intuição, para promover novas causas e novas consequências. Então, a gente seria uma alma fragmentada? A gente não é. A gente seria um programa, um subconsciente programado
para criar determinadas causas, determinados resultados. E a gente não é. A gente não é isso. Então tá, se a gente não é, então a gente tem total livre-arbítrio? Ah, que maravilha! Então o livre-arbítrio é total? Também não. Também não. Porque nem tudo que a gente promove como causa, a gente vai colher exatamente aquela consequência. Ou causas, colher consequências? Também não. A gente não consegue. O resultado pode ser cedo do que a gente imagina, tarde do que a gente imagina, talvez nunca venha, talvez seja melhor do que a gente programou, talvez seja pior. Por quê? Porque a gente está inserido, interconectado por afetos muitos na nossa vida. Na vida familiar, próxima, nem tão próxima, na vida em comunidade, no trabalho, em todas as esferas que envolvem nossos afetos. Então todos estão gerando, estão operando o seu livre-arbítrio. E eles se encontram, eles se cruzam, eles se interferem uns aos outros. Por isso que o resultado não é sempre aquele que a gente espera. Mas então, peraí, se a nossa vida não é determinada, a gente também não tem o livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio, o que seria? Você poder arbitrar da maneira que você quiser. E se a gente só tivesse o livre-arbítrio, vamos fazer uma simulação. A gente teria uma mente fragmentada. Igualmente. Porque você não teria um programa, uma mente subjetiva, um subconsciente, você só teria uma consciência e um banco do inconsciente de arquivos que você não pode utilizar. Percebe? Existem dois extremos aí. Um extremo, a causa e efeito é única. Podemos assim dizer. Você vem como se fosse um programa, uma mente subjetiva programada para a sua vida. Você é um programa. Uma mente fragmentada, porque não tem uma consciência. Não precisa dela. Se você não pode criar nada para a sua vida, você não precisa da consciência. O programa vai rodar conforme o projetado. Do outro lado, nós temos livre-arbítrio. Total para obter os resultados que a gente quer. Então a gente não precisa de mente subjetiva. A gente não precisa consultar, gerenciar memórias para poder trabalhar essa causa para gerar o efeito necessário. Ou causas e efeitos. Tudo que a gente cria, a gente conquista. E agora, hein? Será que não é uma misturinha das duas? É exatamente isso. Existe uma determinação para tudo. Do Big Bang para cá. Todo o universo existe uma determinação. Essa determinação foi feita por uma mente inteligente. Deus. Ele criou uma determinação para tudo. Só que quando se trata do ser humano, que é o nosso foco na vida contemporânea, ele tem que, devido a vários erros que ele teve, vários acertos também, não somente erros, ele tem que sintonizar novamente a mente. Para isso, ele vem com uma alma completa, onde ela tem uma mente subjetiva, que é um programa que vai gerenciar as memórias dele, memórias estas, que foram de outras vidas, do que deu certo, do que deu errado, e o subconsciente é o gerente dela, que é o que vai alimentar a consciência para gerar novas causas e os novos efeitos necessários. E o determinismo vem à frente. Existe um determinismo. E onde que a gente tem a vantagem aí?
na medida que você tem a vontade de gerar uma causa e gerar um efeito na sua vida, melhorar a sua vida, ou dos seus afetos que você deseja, você tem a imaginação. A imaginação, ela desliza lá na frente como uma previsão, uma presciência do resultado que você vai querer. Não vai ser exato? Não vai. Só que se não tivesse esse determinismo, a imaginação não teria uma guia para seguir. Existe um determinismo relativo. Relativo à sua causa. O determinismo vem à frente e o livre-arbítrio vem atrás. Só que você tem caminhos que você tem que seguir. Não tem jeito. Já foram programados alguns. Então, por mais que você pegue determinada rua, por exemplo, uma alegoria, e você quer seguir por aquela rua, mas vai te parar uma blitz e vai falar: documento, por favor, o senhor aqui na lista, o senhor tem que pegar outro caminho. Esse caminho o senhor não pode seguir. Aí você desvia e vai para outro caminho. O outro caminho também não. Esse pode seguir. Lá tem outro entroncamento, 2 caminhos, e você vai ter que escolher mais um. Acertou ou não? Não. Ou sim. Então, meus amigos, o que eu quero deixar nesse recado desse vídeo? Que o livre-arbítrio existe sim, apregoado sabiamente pelas religiões, para a gente mudar a nossa vida, melhorar. Se não tivesse o livre-arbítrio, a gente não podia mudar nada. O que adianta estar aqui? Nada. Estar aqui para nada. O subconsciente tem parte integrante nisso, para poder alimentar essa consciência do que deu certo, do que deu errado, por intermédio da intuição. E o determinismo vai na frente. Vai na frente como se fosse um vento que empurrasse nuvens de ideias que você tenha. Essa causa única, que é o determinismo, ela se fragmenta para atender o livre-arbítrio. Por várias causas fragmentadas também para atingir o objetivo. Então, meus amigos, é isso que eu queria deixar esse recado, que a gente tem que sempre o caminho do meio em tudo na vida, como dizia Buda. Buda disse isso. O caminho do meio é sempre o melhor caminho, que é o do equilíbrio. Não dá para a gente trabalhar totalmente no livre-arbítrio, porque a gente teve muitas vidas, e essas vidas têm que fazer influenciar na consciência, e também não só no determinismo, onde só uma consciência pura gera uma causa única para um resultado único. Também não existe. Então tem que existir essa mistura, essa parceria, esse equilíbrio, essa harmonia dessas duas forças. Todas essas duas forças têm todos os componentes da alma necessários para que ela avance, para que a gente tenha o resultado desejado. Hoje, a grande massa sofredora, miserável que nós temos, massacrada diariamente, se não fosse o livre-arbítrio, não teriam essa massa. Essa massa não. Quem que quer ser miserável, ficar pendurado no Estado, vivendo de doações? Eu tenho certeza que nenhuma dessas pessoas queriam isso. Mas existia um determinismo, vamos dizer, onde um banco de memórias latentes, adicionados à consciência dessa pessoa, em cada época do seu poder de decisão, de imaginação, foram equivocadas. Não geraram o efeito correto para a vida delas. E elas se encontram nessa condição hoje. Vão melhorar? Vão se levantar? É nesta vida? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente vê muitos relatos que a pessoa desce ao estado de miséria,
e consegue criar causas e efeitos pelo livre-arbítrio, pela própria experiência transcendente ou da própria biografia do sofrimento atual, e redirecionar os efeitos para a vida dela. E ela estuda, ela cria profissão, família, e vai bem, vai muito bem. Tá? Esse é o meu recado final. O recado que eu quero deixar é esse. O determinismo existe? Existe, mas só para alavancar o livre-arbítrio. Ele não é único, ele não trabalha sozinho. O livre-arbítrio existe? Existe. Existe. E para o ser humano ele existe. Porque a natureza não precisaria dele. A natureza, quem assistiu o meu vídeo anterior, isso é praticamente uma continuação, sabe que as forças da natureza, pela inteligência de Deus, ela tem um determinismo maravilhoso, mas vem o homem e bagunça tudo, interfere em tudo, negativamente, pensando no lucro, no dinheiro, no capital, e no orgulho, na vaidade, na prepotência. E quando ele volta, ele precisa do livre-arbítrio para poder deslizar em cima desse determinismo. Tá? Esse é meu recado final. Reflita. E qualquer coisa eu estou atento aos comentários aí, tá bom? Então fique com Deus. Até o meu próximo vídeo.